Um fundo agrologístico agora virou Fiagro. Recompra de cotas aprovadas. Potencial aumento do dividendo comentado nos bastidores. Mudança estrutural não é só mudança de nome, galera. Isto é o que aconteceu com o BTAL11 e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O BTAL11 agora é um Fiagro. Foi aprovado pela maioria dos cotistas e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bom, galera, o que muda, né? O Betal deixou de ser um fundo imobiliário defensivo, né, conservador, com ótimos imóveis com contratos atípicos, e passa agora a ser um Fiagro, né, um fundo de investimento das cadeias produtivas do agronegócio, meio que multi-estratégia ainda, né, bem mais livre para investimentos do que ele era antes. Né? Isso é positivo ou é negativo para o cotista? Depende do cotista. Pode aumentar o risco? Vai aumentar o risco. Já aumentou. Né? Pode aumentar o retorno? Provavelmente vai aumentar o retorno, porque risco-retorno pede que aumente o retorno se o risco vai aumentar, correto? Então vamos dar uma analisada, uma olhada aí e mostrar que não é só mudança de nome que aconteceu, né? É uma mudança estrutural de mandato do fundo. Então, o que aconteceu de fato? A aprovação dos cotistas, tá? Uma assembleia que iniciou-se lá em 21 de 10 de 2025, né? Como vocês sabem, um dos primeiros meses do canal aqui, eu coloquei, né, tudo que estava acontecendo em relação à assembleia, que tinha sido adiada de novo, né? E foi encerrar a votação só no final de janeiro de 2026 agora. Praticamente 3 meses depois, cara. Absurdo. Novembro, dezembro, janeiro, e o resultado foi divulgado essa semana, dia 2 de fevereiro de 2026. Segundo o que saiu no resultado da Assembleia, 25,10% dos cotistas votaram por transformar o fundo em Fiagro. Não aprovados, né, foram 8,84%, e eu me incluo nesses 8% aqui. E a abstenção de 2,40%, ou seja, mesmo assim, muito pouco cotista votou, né? Aí não tem que reclamar, né, gente? A base de cotistas, em grande parte, a gente não pode nem falar, que grande parte não sabe nem por que eles estão dentro dos fundos imobiliários, é só por causa do dividendo e da renda que cai, eles não sabem nem o que o negócio faz. Então, isso é o público dos fundos imobiliários hoje, infelizmente, tá? Você que está me assistindo aqui é uma minoria. A maioria não sabe nem por que está investindo no negócio. Só sabe que cai todo mês um dividendo na sua conta. Não sabe o que faz, não sabe procurar um relatório, não sabe olhar, analisar nada, nem o básico, não sabe ver o indicador. Isso é 80% do mercado de fundos imobiliários hoje, tá? Infelizmente é um mercado totalmente ineficiente e isso vai demorar para mudar, tá? Infelizmente. Então foi aprovado dentro da regra mínima, né, dos 25% das cotas do fundo. Infelizmente aconteceu, mas também não é nenhum terror absoluto, um absurdo, né? E vamos dar uma olhada aí o que vai ser, né, agora, segundo os documentos que eles liberaram aí, né? Antes, um fundo focado em logística agro com viés imobiliário, certo? E agora, um Fiagro multi-estratégia da cadeia produtiva. Então, assim, não somente um Fiagro, vai ser multi-estratégia também, né? E tudo isso com base legal na CVM 175, tá, gente? No anexo Fiagro, tudo certo, não tem nada contra as regras, contra a lei, foi aprovado, então a gente não tem muito, né, o que questionar nesse fundo. Né? O que mudou, né? O que aconteceu? O que os cotistas aprovaram, tá? Primeiro eu vou citar aqui, depois a gente vai entrando ponto a ponto e vai conversando sobre isso. Transformação do fundo imobiliário num Fiagro, então isso é a mudança principal, certo? Então foi feita uma reforma completa no regulamento do fundo, certo? Nova política de investimentos, tudo muda, né, gente? Tudo muda. Possibilidade de recompra de cotas. Aqui uma coisa que eu não achei tão ruim assim, até achei boa, tá? Boa por quê? Porque, se eu não me engano, nós vamos falar mais sobre isso, mas se eu não me engano, a partir deste mês de fevereiro até fevereiro do ano que vem, eles podem recomprar até 10% das cotas, se eu não me engano. E isso vai, né, aumentar a exposição de quem está posicionado no fundo e provavelmente aumentar o valor das cotas. Isso é bom para nós, tá, gente? Então é uma mudança estrutural que está sendo feita na gestão e também nos custos do fundo. Tá? Tudo enquadrado dentro da CVM 175, anexo 4, não tem muito o que falar. Então, o que o Fiagro hoje ele já é? Né? Ele já é um produto consolidado no Brasil. Por mais que seja novo, ele já é consolidado. Né? 37 bi injetado no setor, mais de 100 fundos já no mercado. Então, assim, forte foco no financiamento do agro, das cadeias do agronegócio, via mercado financeiro. Mercado de capitais, né, melhor falando. Então, é isso, gente. Nosso BTAL11 agora é um multi-estratégia das cadeias do agronegócio. Não é mais o nosso querido conservador agrologístico, né? Mas, vamos seguir aqui. O que o fundo vai poder comprar agora que ele virou um Fiagro, né, gente? Quais os ativos, né, que esse fundo do agro, esse Fiagro BTAL11 vai poder adquirir, né, para o seu portfólio a partir de agora?
Ativos financeiros do agronegócio, né? Títulos e valores imobiliários ligados ao agronegócio. Estamos falando, né, de empresas também de cadeia produtiva. Exemplo aí para vocês, debêntures do agro, notas comerciais de empresas do agro, títulos privados do setor. Então, esses ativos financeiros do agro poderão, certo, ser comprados. Segundo ponto, direitos creditórios do agronegócio, né? Aí entram nossos CRAs, né? Os certificados de recebíveis do agronegócio, direitos de créditos rurais, CDCA, securitizações de agro. Então aqui é que entra o risco maior de verdade, tá? É aqui que entra o risco, gente. Quando tu coloca crédito num fundo que investe somente em tijolo, você adiciona um risco muito superior ao que ele tinha na tese de antes. Então aqui, nos direitos creditórios do agro, é onde entra, né, o risco real do fundo. Mais do que nas debêntures, nas notas comerciais e títulos do setor que eu citei antes, tá? Imobiliário rural é outro tipo, né? Que são imóveis rurais, como ele já tem, né? A tese principal do fundo. CRIs de imóveis rurais, então eles vão poder ter CRIs também, desde que seja de imóveis rurais. Tá? Aí eles fazem várias jogadas, e várias dribladas tributárias e regulamentares eles fazem aí, que eu sei que fazem. Direitos reais sobre terra, né? Então agora ele poderá ter direitos reais sobre terra, que aqui é como se fosse o DNA ainda de um fundo imobiliário. Então ele continua com esse DNA, certo? Do betal antigo, mas agora com um monte de incrementos, né? De tipos de ativos diferentes, como você tem em cima. Quarto tipo de ativo, né? Participações societárias. Aqui é equity em empresas do agro, literalmente. Podem comprar agora empresas do agro e participar, inclusive, da produção e dos ganhos, com arrendamento, com tudo. Tá? Aqui, o perfil de risco muda completamente. Aqui você entra no agronegócio na veia. Tá? Aqui é na veia. E também pode comprar outros fiados e fundos de agronegócio, né? Ele vira um potencial fundo de fundos do agro se ele quiser. Então ficou literalmente um hedge fund do agro, né? Um fiagro hedge fund. Pode investir em tudo, certo? E em relação ao risco, gente, o que muda aqui? Muda o perfil de risco completamente. Por exemplo, antes, fundo com previsibilidade de renda, lastro imobiliário na veia, 100%, certo? Um fluxo totalmente estável, que a gente já tinha, né? Aqueles contratos atípicos, a gente sabia como é que ia ser, quando que renova, quando que tem, né, aumento de aluguel. E agora? Mais diversificação, mais opcionalidade de ativos de investimento, então o fundo pode investir em tudo que é ligado ao agro agora, mais risco de crédito, isso é óbvio, mais risco operacional, isso é tão óbvio quanto risco de crédito, e mais risco de mercado. Há pouco tempo atrás você estava vendo notícia todos os dias de várias empresas do agronegócio quebrando, estando inadimplentes, vários problemas, recuperações judiciais. Então, assim, este é o agro, eles têm ciclos. E agora esse fundo está totalmente exposto ao ciclo do agronegócio, ao ciclo de commodities e tudo mais. Sem sombra de dúvidas, tá? Agora, em relação a mudanças operacionais do fundo, sai a consultoria imobiliária, certo? Não tem porquê, né? Não é mais um fundo imobiliário. Deixou de ser só tijolo, não tem porquê ter uma consultoria imobiliária agora embutida. Então, isso sai, né? E novos tipos de despesas que podem vir a aparecer agora nas DREs desse fundo, tá? Consultorias especializadas, gestão de ativos financeiros, monitoramento de operações de agronegócio, isso é bem provável que vai ter, serviços legais, fiscais e contábeis sem limites, tá? Isso pode pressionar bastante o custo do fundo se não for bem controlado, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nas DREs dos próximos meses para a gente ver como que ele vai já começar, né, esse processo. Mas um ponto importante para nós bater um papo rápido aqui é a recompra de cotas, né, gente? Para mim é um ponto positivo em potencial, porque pode ocasionar em valorização das nossas cotas, né, e aumento da nossa posição em relação ao tamanho, né, à quantidade de cotas do fundo. Pode ajudar em momentos de grande descontrole, porque eles vão comprar, né, enquanto o fundo estiver descontado. E no momento, inclusive, ele está descontado ainda, né? Em relação a dividendos, o que a gente pode comentar aqui, cara? Mais fontes de yield, então existe, né, o potencial de aumento de dividendo muito fácil aqui, digamos assim, porque, como vocês sabem, os créditos geram mais risco-retorno. O crédito ele tem um risco-retorno superior a um imóvel. Então, naturalmente, eles poderão utilizar-se disso para conseguir, né, aumentar, né, os dividendos desse fundo. E devem fazer isso, já que o risco vai aumentar tanto assim, é o mínimo que nós esperamos. Eu imagino que você também esteja pensando assim. Então aqui existe arbitragem de crédito do agro, ciclos do agro que são muito favoráveis podem vir a acontecer, e aí também você tem que entender que também existe o ciclo desfavorável, né? Existe tanto favorável quanto desfavorável. E de cenário negativo,
volatilidade maior, dependência de crédito privado, tá? Isso aqui é um problema, na minha opinião, também. E pode perder o perfil, né, quase renda fixa imobiliária que nós tínhamos. Não, pode perder não, eu até devia ter corrigido isso aqui. Perdeu completamente, né? Não é mais um fundo conservador. Nada de conservadorismo nós vamos enxergar no Fiagro. Não tem como, gente. Infelizmente não tem como. Então, assim, qual a estratégia macro do BTG, que é a gestora desse fundo, em relação a isso? Não é um movimento isolado, gente. O BTRA11 aconteceu a mesma coisa, tá? Também virou um Fiagro. Qual o objetivo estratégico, na minha opinião, que o BTG está tomando, né? Criando veículos mais flexíveis, então eles têm mais opcionalidade, como já citei anteriormente, né, de investimentos no ativo. Integrar crédito com real estate e mais operações do agronegócio. Então você une o melhor dos mundos em relação ao agronegócio num produto só, né, no BTAL11. Aumenta a capacidade de geração de renda do fundo, com potencial de retorno, né, de distribuição de proventos maior, que o crédito, por exemplo, pode oferecer, até mesmo operações do agro, em relação, né, ao peso da distribuição dos imóveis. E também torna o fundo menos dependente somente de aluguéis logísticos, digamos assim. Nós queríamos isso? Talvez nem todos, tá? Mas é uma realidade. É um objetivo estratégico, né, de concentração de estratégia que não existe mais. Agora é uma multi-estratégia, literalmente, né? Alguns pontos de atenção, tá, gente? Alguns riscos novos, então, que se criaram, certo? Ao virar um Fiagro, é o crédito agro, o ciclo de commodities, como você sabe. Eu sou um mesmo que sou amante do ciclo de commodities. Eu adoro investir em empresas de commodities. Exportadoras, né? Porque, pô, aço, né? Eu invisto em Gerdau, por exemplo. São empresas que, em alguns momentos, elas simplesmente crescem, te dando uma grande valorização. Em outros momentos, elas sangram, sofrem, desvalorizam um monte. Então, elas me dão essa assimetria de ganhos que eu gosto, né? De investir no momento que elas estão sangrando, buscando, né? Surfar o ciclo posterior, que geralmente é o ciclo positivo. Tá? Então, nas ações de commodities, isso é muito normal. Então, quem sabe ganhar dinheiro com ações de commodities entende o que eu estou falando. São empresas totalmente cíclicas, que você comprando na parte, né? Vamos pensar numa roda gigante, você comprando sempre no momento em que ela está fazendo o giro, né? Que vai te levar junto, né? Você pegando a onda na hora certa, você surfa uma boa onda e resulta em bons lucros no seu bolso, digamos assim, né? Então, o ciclo de commodities é um risco para um fundo de renda como esse, na minha opinião, tá? Risco climático, indiretamente vira um risco também agora, pois agora ele é um Fiagro, e como ele também vai aparecer com operações do agronegócio também dentro do fundo, em algum momento a gente está exposto ao risco climático, que o agro inteiro corre, não tem jeito. A complexidade maior da carteira agora vai ser absurdamente maior, né? Vai ser uma complexidade absurda, perto do que era antes, uma coisa mais fácil do mundo, de qualquer criança analisava, certo? Então, antes um perfil mais tijolo defensivo, agora, né, um híbrido de crédito, um híbrido de crédito, equity, né, e mais imóveis. Então, mudou bastante, né, o perfil do fundo em si. Então, gente, o BTAL11 deixa de ser um fundo de imóveis para ganhar dinheiro com agronegócio e passa a ser um fundo que investe diretamente na economia do agro como um todo. Ele agora está dentro do ecossistema do agro e não mais se aproveitando do setor agro para ganhar dinheiro com imóveis, né? O mercado de Fiagro está amadurecendo, isso a gente sabe, então pode vir a ser algo bom para o fundo, pode vir a dar resultados melhores, né? Se valorizar mais. O BTAL11 ficou por muito tempo desvalorizado, desde aquele problema com a Serpasa lá do CRI de 10% do PL, gerou todo aquele burburinho, o fundo nunca mais voltou aos seus preços de patrimônio, então faz sentido, né, o BTG tomar uma providência em relação a isso. Os Fiagros geralmente se precificam mais rápido. Tendência de ser fundo muito mais híbrido, né? A gente já está vendo que eles já botaram isso como objetivo, digamos assim. As gestoras grandes estão migrando seus veículos, né, para esse tipo de investimento mais híbrido. Mais ferramentas para uma gestão ativa, então eles vão ter mais opção, como eu já falei 3 vezes aqui, e o potencial justamente maior por conta do risco maior e da maior complexidade que o fundo vai ter. Então é natural que isso vá acontecer, certo? Christopher, o que você vai fazer? Você no outro vídeo falou que talvez até saísse do fundo, dependendo do que acontecesse. Bom, a decisão eu já tomei, e a decisão que eu tomei foi por continuar, né, posicionado nesse fundo. Eu não quero perder o preço médio que eu tenho nesse fundo hoje, cara, porque é um preço médio que talvez tão cedo não volte, ou talvez nem volte mais a acontecer. Eu tenho um preço médio, gente, de 70 e pouquinhos reais nesse fundo, tá?
Comprei naquela queda grande lá, naquela época da Serpasa, que deu problema, que 10% do PL foi afetado. E eu segurei. Comprei, fiz uma posição inteira, naquela estratégia que eu comento que eu faço. O fundo estava caindo, eu comprei a faca caindo, mas eu sabia que tinham bons ativos, que era um fundo que tinha uma tese interessante, com contratos muito bons, bem amarrados. E aumentei minha exposição, mantive o meu piso lá, né, financeiro, nesse fundo, mesmo com ele caindo. Então, naturalmente, eu fui injetando um pouco mais de dinheiro nele, com a faca caindo, né, com a cotação caindo, e fui comprando. O que veio acontecer? O fundo se recuperou, né, conseguiu se recuperar do problema do CRI e da Serpasa, subiu de preço absurdamente depois disso, ainda voltou a cair um pouquinho de novo, depois desses burburinhos de virar Fiagro, mas ainda está muito acima do meu preço médio e eu não quero perder, né? Ainda mais se ele vir a começar a pagar um yield mais alto ainda, né? Porque se ele vir a pagar um yield mais alto ainda, eu vou ganhar quase 2% com esse fundo de provento, né? Baseado no preço médio lá de trás e que talvez nunca mais volte. Tá? Então, eu tenho pouca exposição a Fiagros na minha carteira, eu só tenho KNCA 11, então para mim faz todo sentido eu ampliar a minha exposição nesse setor. Eu tinha outro Fiagro em mente para entrar, mas já que o BTAL 11, que é um que eu já confio, vai continuar como Fiagro, então simplesmente eu vou colocar outro fundo imobiliário para substituir, né, a posição que o BTAL me sustentava antes, que era uma posição de um fundo com bastante imóvel com todos os imóveis praticamente de contrato atípico, né, de longa duração, com uma previsibilidade de renda boa. Tem fundos, eu citei até no último vídeo que eu estou comprando, e um deles, inclusive, vai preencher o espaço desse aqui. Fundo de bastante, né, contrato atípico, se não sua maioria. Uma previsibilidade de renda boa, me proporcionando um desconto momentâneo que me agrada, né, que provavelmente vai ser o GARI 11, né, eu também vou incluir o TRXF na minha carteira, mas o TRXF não ocupará o espaço do BTAL, será um espaço novo que eu quero acrescentar na carteira, uma estratégia diferente, né. Mas o GARI 11 eu acho que supre a posição que o BTAL 11 tinha na minha carteira de fundos imobiliários antes, porque ele também tem bastante foco em longo prazo, contratos atípicos, né, bons imóveis bem localizados, uma gestão ativa bem forte, e que está passando por alguns ruídos no momento aí, por conta de assembleia, de aprovação em assembleias e tudo mais. E eu vou me aproveitar, assim como eu fiz lá atrás no BTAL, em momento de ruído eu comprei. No GARI 11 eu já estudei bastante, também, na minha opinião, é um ótimo fundo, e eu devo usar o GARI 11 para suprir, né, o buraco que o BTAL vai deixar na minha carteira de fundos imobiliários, para começar, né, a agregar valor na minha carteira de Fiagros. Então, KNCA 11 e BTAL 11 serão os Fiagros da minha carteira de agora em diante, e o GARI 11 deve entrar para substituir a posição, né, onde o BTAL se encontrava dentro da carteira de fundos imobiliários. Ele entra para agregar, já que o BTAL mudou de posição na minha carteira como um todo, né? Agora ele é um fundo do agronegócio. Eu já tinha o RZTR 11 com uma posição relevante na minha carteira de fundos imobiliários, então para mim foi até um pouco interessante reduzir a posição de fundos imobiliários do agro na carteira principal de fundos imobiliários, né? Aumentou a posição em Fiagros, que eu tinha uma posição muito pequena, e agora entra esse híbrido mais renda urbana logístico, que é o GARI 11, para suprir, né, e aumentar um pouco até da segurança da carteira de fundos imobiliários, né, e suprir, já que está com desconto momentâneo, esse espaço que o BTAL vai deixar. Então é isso, gente. Sigo firme no BTAL 11, eu acredito que a gestão vai fazer o dividendo crescer agora com crédito do agronegócio, é uma expectativa quase que óbvia, tá? Então, assim, ele passa a ser, né, um fundo muito, em relação a dividend yield, agressivo da minha carteira, porque eu já tinha um dividendo acima de 1% com ele agora, de forma conservadora, porque eu tenho um preço médio muito lá embaixo, que eu pretendo manter. Eu nem vou aumentar a exposição nele, vou deixar como está. Eu tenho a posição fechada, ele está acima do meu piso, subiu bastante nos últimos meses, então simplesmente vou deixar lá. Se ele vir a pagar mais, esse cara vai me entregar muito dividendo, tá? Muito dividendo, porque o yield on cost vai ser bizarro, vai ter os 2% se bobear. 1,6%, 1,7%, sei lá, algo desse tipo, dependendo de quanto ele aumentar de dividendo, né? Com as novas operações que a gestão promete fazer. Então é isso, gente. BTAL 11 agora virou um Fiagro. Me fala aí, você vai vender o BTAL 11? Você vai entrar nele agora? Você já tinha e vai manter? O que você vai fazer em relação ao BTAL 11? Qual a sua opinião? Deixa nos comentários aí, vamos bater um papo, vamos discutir de forma educada aí. Opiniões diferentes são sempre bem-vindas. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito.
para se manter informado aí sobre fundos imobiliários, ETFs e renda fixa, que é o que eu mais gosto de conversar e falar sobre investimento. Se você estiver precisando de ajuda para investir, estou agora dando consultoria de investimentos, onde eu posso ser o seu braço direito nos investimentos, montar uma carteira personalizada para você e te ajudar no seu dia a dia de investimentos ao longo de uma longa jornada que você tem pela frente e fazer você ganhar mais do que você consegue ganhar sozinho, tá bom? Espero por vocês e até o próximo vídeo.